O risco de se fazer uma biografia a partir de depoimentos do próprio biografado. É o que corre Sidney Nicéas na confecção do livro Todos os Amores de Lourdes, onde ele pega uma criança que foi estuprada durante sua infância e que se torna uma mulher que consegue transformar sua tragédia num cenário de paixões e de amores e acolhedor. E é uma história densa, uma história comovente, mas sobretudo uma história real e que, com toda a sua realidade, aflora neste livro do Sidney Nicéas. Sidney, vamos falar do seu livro, que é uma biografia, né? Agora, biografia devidamente autorizada, isso. Né? que partiu de uma conversa sua com a Lourdes, né? Como é que foi esse conhecimento, como é que foi a tessitura do livro? Pois é, rapaz, eu ia lançar Noite em Clara, que é meu romance de ficção anterior. Inclusive, eu publiquei pela Escortece, e a gente lançou na Bienal de São Paulo em 2016. E isso era, acho que meados de 2015 para 2016, eu recebi uma ligação do nada, eu não conhecia a Dona Lourdes. E ela liga para mim, olha, você não é Sidney Nicéas, escritor? Eu disse, sou, você vai escrever minha história. Eu digo, tá, certo. Aí ela disse, olha, venha tomar um café comigo para eu conversar com você. Foi uma pessoa que me indicou. A pessoa que indicou ela era assessora de um vereador, eu não conhecia ela, nem o assessor, nem o vereador. Mas ela era da igreja e botou num grupo de WhatsApp. Uma pessoa que eu conheço deu meu número. Quer dizer, aquelas coisas que a gente não tem muita explicação. E eu fui me encontrar com Dona Lourdes para dizer, olha, eu não sou biógrafo, eu sou ficcionista, estou lançando livro, eu vou dizer não e vou lhe indicar alguém. Mas antes que eu falasse qualquer coisa, ela deu um breve resumo da vida dela, que foi, ela disse, eu fui violentada pelo meu pai dos 7 aos 12 anos de idade, tenho 13 filhos, 10 adotivos, ajudei um monte de gente e a minha história precisa virar um livro, porque em 73, quando eu estava grávida do meu primogênito, eu conheci Frei Damião, na casa de família que eu trabalhava, e eu me confessei para ele e ele disse que um dia minha história ia virar um livro. Então, a minha vida adulta inteira eu aguardo esse momento. Puta, né? Eu sou movido por enxerimento, né? E eu digo, porra, eu adoro biografia, leio biografia, sou um leitor de biografia também. E eu digo, olha, eu vim dizer não, mas se a senhora tiver um pouquinho de paciência, a gente constrói esse livro, porque eu vou ter que me apropriar um pouco do gênero e vou lançar livro, vou viajar, né? E ela disse, no seu tempo. E aí foram 8 anos de trabalho. Ela é uma pessoa pobre, já foi miserável em vários momentos da vida, assim, financeiramente, materialmente falando. E isso não impediu que ela tirasse tanta gente da miséria. Então, a história de Lourdes, ela é, para mim, inacreditável, assim, né? A gente olha a vida da gente, a gente elege aí, sei lá, 10 fatos marcantes que construiriam a biografia. Talvez um pouco mais, talvez um pouco menos. Cara, ela tem zilhões. A história de cada filho, né? Alguns que ela registrou, de fato, outros que já eram registrados, mas ela acolheu. Outros que ela não considera como filhos, mas que ela foi uma mãe. Tem uma história que vai sair no volume 2, e aí eu tenho que explicar por que eu dividi em 2 volumes. Não é estratégia comercial, porque não seria lógico, né? Com uma pessoa desconhecida. Mas ela já teve 2 AVCs, aliás, 2 infartos, um AVC, é diabética, e ela já estava com a história de dizer, olha, eu vou viajar e esse livro não sai. Viajar para ela é morrer, né? E eu digo, porra, se Dona Lourdes morre, eu não me perdoo nunca. Então eu digo, olha, era para agora, para 2024, para sair o volume inteiro, e eu digo, olha, então eu vou dividir em 2 partes, o livro é dividido em 4 partes, por coincidência, então sai 2 partes no volume 1, 2 no volume 2, e eu fiz para que ela pudesse curtir o lançamento da obra. E deu certo, porque ela foi para a Bienal de Pernambuco em outubro, foi o lançamento oficial, ela foi numa cadeira de rodas, né? Mas muito lúcida, falou, se emocionou, a gente estava com o auditório super lotado lá e acho que pelo menos 95% do público ela não conhecia. Então, assim, foi um momento emocionante, assim. Lá na Bienal a gente tinha um momento pós-evento onde o pessoal fazia uma entrevista, era como se fosse um canal de TV que transmitia para a internet,
E o pessoal estava embasbacado lá. Pô, cara, eu nunca vi um negócio tão emocionante. Né? Então a gente via que tocava. A história de Lourdes toca as pessoas. Essa coisa é interessante, porque o Rui Castro, né, que é grande ícone da questão sagrado. da biografia, ele atualiza essa coisa da biografia no Brasil. Ele dá cursos de biografia e ele parou um pouco com isso, mas ele sempre dizia o seguinte: não pense que a vida de seu avô dá uma biografia. É a primeira coisa que ele diz para as pessoas. Ele parou de dizer isso porque uma aluna levantou-se e disse: olha, a vida de meu avô dá uma biografia, eu já estou escrevendo. Ele disse: quem é seu avô? Ela disse: Dorival Caymmi. Aí desmoralizou o nosso Desautorizou querido. a frase. Mas o grande lance é esse: como escolher o personagem a ser biografado. Na verdade, você foi escolhido. Eu fui escolhido. E eu tive que ter um cuidado muito grande, porque eu, como ficcionista, como criador de personagens, eu desde o começo eu disse a ele: eu preciso ter uma obra literária, eu preciso usar os recursos que eu conheço, romanesco, para trazer a tua história verídica para cá. Eu não queria fazer uma biografia apenas com os fatos relatados, né? E o que eu utilizei, é interessante frisar, que como ela é pobre, não tinha orçamento, não tinha nada, eu disse a ela: eu não vou gravar essas entrevistas, porque eu vou ter zilhões de horas depois para ter que transcrever, e eu sozinho, na minha correria, eu não vou conseguir resolver isso. Então, eu ia perguntando, ela ia falando e eu ia digitando na hora. Ao final, eu lia para ela ajustava alguma coisa e ficava aquele relato ali. Eu fiquei com quase 400 laudas de relato para escrever a história. E eu tive que focar no seguinte: eu queria que o leitor, à medida que fosse lendo a obra, captasse a evolução dela enquanto pessoa. O que fez aquela criança violentada se tornar uma defensora de outras crianças, de outras jovens, de outras mulheres. E não foram só mulheres, né? Ela tem no volume 2, vai sair, um cara que ela descobriu que esse cara estava morando no banheiro de uma escola pública, porque ele tinha vindo no interior para um emprego. Normalmente é assim: vem para um emprego, aí ou a menina se prostitui, ou o cara vai fazer outra coisa. O cara era homossexual, estava lá vivendo da merenda da escola, a galera ajudando ele por trás. E ela levou esse cara para casa e disse: não, você vai me ajudar em casa. E virou uma amizade assim imensa. E a história desse cara é super trágica, né? Então, assim, é incrível como as coisas já ajudam a contar. Então, eu tinha que eleger. Às vezes tinha uma coisa bem interessante, mas que algum fato ali já elegi e era mais interessante, então eu tirava, né? Para construir uma construção dessa personagem ao longo da leitura. Então, foi isso, né? Eu sou jornalista e o jornalismo, ele tem o mito da imparcialidade, que é um mito. Já tá É um mito dizendo, total. né? Mas como não se envolver com a história e, mais ainda, quer dizer, como dar veracidade para um único depoimento. Porque todo o livro é baseado num único depoimento, nas memórias da Lourdes. Eu tenho essa veia jornalística, a minha graduação mesmo é em relações públicas, mas eu tenho uma assessoria de comunicação, então eu trabalho mais como jornalista do que como qualquer outra coisa. O blog também me ajudou muito a desenvolver isso. E eu, na verdade, eu fiquei naquela coisa da dicotomia entre a realidade e a ficção, né? Eu, como ficcionista, como é que eu dou vida a essa história a partir apenas dos relatos dela? Claro que houve toda uma pesquisa, porque a cidade do Recife aparece muito atrelada aos fatos da vida dela. Ela morou por 2 vezes também em São Paulo, né? Chegou a morar na rua aqui em São Paulo e tal. Aquela coisa do vou vencer na vida, vou para São Paulo, né? Mas eu tive um cuidado muito grande, não tanto com essa questão dos fatos, mas como eu transitaria entre a realidade e a ficção para dar vida às cenas. Porque, claro, toda a memória ela é capenga, ela vai ter alguma coisa ali que vai faltar. E foi muito interessante porque no meio desse processo, eu fui pai 2 vezes. Eu disse: dona Lourdes, vamos lançar o livro, que é menino demais já, né? Eu fui pai 2 vezes nesses 8 anos. Fiz uma pós-graduação em escrita criativa, hoje eu sou professor nessa pós. E eu usei o livro, a construção do livro, como o meu TCC. Na minha tese, foi Memória, Realidade e Ficção na construção da obra biográfica Todos os Amores de Lourdes. Foi o título grande aí do coisa. E a gente foi ler muito Bakhtin, Eisner, Pena Ruiz, filósofos. Eu fui sair garimpando
tudo que tinha a ver com esses aspectos de realidade e ficção. E foi muito interessante porque ampliou a minha visão, né? O nosso cérebro, ele é muito inteligente, para ser um pouco redundante aí, mas uma das principais funções do cérebro é guardar energia. Então, a nossa memória ela é permeada de ficção, porque daqui a 10 anos, Maurício vai dizer, cara, eu te entrevistei aquele dia, tu estava com a camisa de Machado de Assis, eu estou com os russos aqui, né? Mas, sei lá, por alguma razão, a sua mente vai trazer Machado, mas você lembra do fato e você lembra que eu estava com alguma camisa de escritor. Você pode errar a cor, alguma coisa. Então, é uma maneira ficcional que o cérebro usa para guardar. E a nossa maneira de ver o mundo é ficcional. Acontece um fato aqui, você vai ter uma visão, eu vou ter outra, os pontos de vista aqui vão mudar muito, né? Então, eu quando me tranquilizei em relação a isso, aí eu brinquei. Para dar um exemplo, ela quando tinha... ela era bebê, ela disse que não lembra exatamente, mas ela não tinha nem um ano. A mãe dela conta essa história, que Lourdes estava, eu não sei se era um beicinho, estava deitada e o marido chegou alcoolizado e estuprou a própria mulher ao lado dela. Era a única coisa que ela sabia. E eu achava que aquilo era um material muito importante de apresentação de personagem. A gente tem isso na ficção, né? Como é que eu apresento o personagem aqui? E foi uma maneira de apresentar o pai dela, né? Esse lado animal, sexual dela. Então, eu brinquei com o jogo da Copa do Mundo de 50, onde o Chile bateu os Estados Unidos por 5-2 na ilha. Então, eu coloquei ela com 3 meses de idade. Enquanto saía gol lá, ele batia nela aqui. Enquanto havia urros de alegria nas bandas da Ilha do Retiro, havia urros de dor. Então, assim, a gente saber usar a ficção para fazer com que os fatos sejam bem absorvidos pelo leitor. Isso não é crime, pelo contrário, né? Vai que aconteceu mesmo e foi realidade, vai que, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a minha preocupação maior foi transitar entre realidade e ficção, né? Até que ponto isso vai o limite desse jogo, né? Porque você está escrevendo uma história real, né? Tem uma única depoente, né? Quer dizer, difícil de checar os fatos, porque não há documentos, né? A absoluta maioria não é documento. Então, você sofre de... Porque, claro, o ficcionista teria 1000 soluções. No caso do biógrafo, ele precisa buscar coisas mais concretas. Quando escreveu sobre a Carmen Miranda, tinha um determinado momento que havia um vazio ali, porque a irmã da Carmen Miranda passou um período em um tratamento no Hospital de Tratamento de Tuberculose em Portugal e não tinha documento nenhum sobre isso, depoimento nenhum, nada. Como ele reconstituiu isso, né? A partir... Ele conheceu uma pessoa que conviveu com ela lá. No hospital. No hospital. E essa pessoa, quer dizer, o biógrafo tem que ter determinada sorte também. Sem dúvida. Como é que foi lidar com isso para checar as histórias da Lourdes? Ou não checou, foi... Não, eu chequei várias histórias, algumas foi impossível checar, mas ela tem um primo, Heraldo, um cara assim, com uma memória absurda, incrível, ele lembra detalhes, coisas dos anos 1960, sabe, de coisas que... E coisas, por exemplo, ligadas ao golpe militar no Recife, que eu fui checar. Ele me trouxe a gente tem a cheia de 75 lá, que foi muito marcante na cidade. Sim. A família de Dona Lourdes perdeu tudo, foram parar no telhado da casa esperando que alguém fosse resgatar e tal. E ele lembrou de uma cheia que teve, ele disse a 1964, outra cheia que teve lá e tal. E aí eu fui checar e era 66, mas tudo que ele disse, quantidade de mortos, ele lembrava a quantidade de mortos, assim, era aproximada. Caramba, a memória é incrível. Então, assim, eu tive que ir buscar algumas coisas. Coisas familiares eu não tive como, até porque ela tem uma filha de barriga, por exemplo, que virou inimiga do livro, porque ela achava que as coisas erradas que ela tinha feito iam estar lá. E eu tinha prometido a Lourdes, disse, não vamos colocar. Eu digo, olha, não vamos colocar. Até porque se não tiver peso para o que a gente pretende na narrativa, eu também não quero e não tinha por que expor. Então algumas coisas ficavam meio difíceis, mas assim, a história dos filhos, eu fui checar, muita coisa eu consegui checar a veracidade, né?
E eu também tive que me desencanar dessa coisa, porque eu sabia que não ia abraçar uma história de 70 anos. Ela está com 74 hoje, a gente parou a narrativa acho que em 2015. Eu disse, olha, para aqui, vai ser até o dia que eu te conheci, porque senão a gente não vai conseguir. Vai estar sempre mudando, né? Chegando coisa nova. Mas é impressionante, assim. Mas eu tive esse cuidado, ainda que eu, em dado momento, eu digo, olha, eu vou desencanar porque eu não vou conseguir fazer o que um biógrafo teria que fazer numa história tão ampla como essa. Né? Um outro perigo que os biógrafos sempre contam isso, né? E algumas biografias, quando a gente lê, percebe que elas falham por conta de um detalhe curiosíssimo, né? Que é a paixão do biógrafo pelo biografado. Né? Quer dizer, o envolvimento é tanto que o personagem começa a causar medo ao narrador. Né? Eu conheço várias biografias que pecam por isso. Né? Você sentiu isso? Como é que foi se livrar disso? Como gênero literário mesmo, tentar dobrar essas condicionantes do gênero? É difícil, até porque a história dela é muito tocante também. Né? Então, para você ter uma ideia, as cenas que eu escrevi de estupro do pai com a própria filha, a minha mulher estava grávida. Né? Quando Maia nasceu, eu estava grávida de uma menina. Quando Maia nasceu, eu ainda escrevi alguma coisa nesse sentido. Então, assim, isso mexe muito com a gente, né? Mas esse distanciamento, ele precisa existir de alguma forma. Eu acabei me tornando amigo dela e obviamente vice-versa. A gente tem uma relação próxima, mas eu sempre procurei olhar a obra dela como uma obra literária mesmo, de fato. Então, esse temor, ele deixou de existir muito cedo para mim. Né? Muito cedo, porque eu digo, olha, eu não vou... são as memórias dela, não é? A própria checagem de alguns fatos principais da obra me deixaram muito tranquilos em relação ao material que eu estava pegando. E a tentativa sempre... Na ficção isso também existe. Às vezes você se apega tanto ao personagem que você estraga ele, acaba com ele. Né? Então, a minha vivência como escritor ajudou a minimizar isso. Eu espero que eu tenha conseguido. É uma análise que eu não consigo fazer, bicho. E uma outra armadilha, né, de quem escreve biografia, e você parece que está querendo enverendar mais por essa questão. Está chegando coisa, né? Está chegando projeto e o que interessa eu meto a mão. É aquela coisa, o biografado conta um fato de determinada forma. Na checagem, aquilo não foi bem aquilo e, enfim, como é que a gente vai diferenciar isso? Vou dar um exemplo mais claro. A grande biografia do Fellini, o Fellini sempre contava que o nascimento dele, ele nasceu num trem. Era o trem chegando à estação de Rimini e a mãe parindo ele dentro do trem. E ele contava isso com uma dramaticidade, com uma beleza, com uma coisa que era fantástica. Né? Há entrevistas dele e tal, né? Ele contando isso. O biógrafo dele descobriu que aquilo era impossível porque os trens estavam de greve na Itália no dia que ele nasceu. Né? Então era impossível ter acreditado. Quer dizer, eu, se fosse biógrafo, eu mantia a narrativa do Fellini. Somos dois. Publique-se a lenda, né? Aquela coisa. Quer dizer, perfeito. Como evitar também, assim, de se curvar a beleza da lenda. Pois é, cara, pois é. E assim, quando a gente fala... tem uma coisa interessante aí que toca um pouco nisso. Ela conseguiu, em determinado momento da vida dela, acho que ela era adolescente, se não me engano, ver o pai de novo. Né? Porque o pai, a mãe, no momento de desespero, com tanto filho e sem dinheiro, sem comida, resolveu ir para Alagoas, que o ex-marido tinha ido para lá, tinha formado família lá. E ela foi lá para dizer, você precisa me dar dinheiro. Né? Isso a mãe dela contou para mim também. Você precisa me dar dinheiro, seus filhos estão lá com fome. E ele, muito animalesco, ele queria transar com ela na hora ali, né? Como se fosse uma coisa, né? Faça amor comigo que eu dou um jeito. E ela enxotou ele, e ele bateu nela, mas bateu com uma violência tão grande que ela desmaiou. E ela, quando recobrou a consciência, ela só escutava pá na areia, ele estava cavando um buraco para enterrar ela. E ela foi ficando desesperada, mas disse, não, fica quieta. Ela ficou quieta, pensando o que ia fazer. E era o finalzinho, ele, segundo
né, o relato, ele parou e disse, eu preciso tomar um gole de cachaça para terminar o serviço. E ele sai para tomar cachaça e ela foge, né? E passava um cara com um carro de mão, vendendo macaxeira, no Aipim, aqui no Sudeste, com as folhas ainda. Ela contou, desesperada, disse, entra aqui. Ela entrou no carro de mão, ele cobriu as folhas, foi embora correndo, levou para casa. A esposa dele acolheu ela e só de noite compraram uma passagem e ainda deram algum dinheiro a ela para mandar ela de volta. E Lúcio, quando soube disso, ficou indignado. Um dia ela resolve ir lá e confronta o pai. O pai estava numa cama, já não falava, estava com hidroceles, quer dizer, o órgão sexual que ele usava nos estupros já não funcionava. O dedo que ele usava para abusar, ele tinha perdido numa serra, porque ele era marceneiro, né? Não falava. E aí ela diz que esculhamba ele, assim, só com tudo que ela tinha, e ela percebe que os olhos dele encheram de lágrimas. E eu, como biógrafo e como ficcionista ao mesmo tempo, eu não queria julgar que lágrima era aquela. Era de um cara que queria, né, dizendo, essa pirralha pensa que é quem, né? Eu queria estar inteiro aqui para bater nela. Ou um homem arrependido de tanta porcaria que ele tinha feito na vida. Então, eu até brinco um pouco com isso no texto, brinco entre aspas. É uma maneira que você tem de respeitar um pouco o juízo crítico que a gente faz do outro, né? E uma ausência aí completa de poder confirmar a história. Eu tinha um relato de Lourdes e o relato da mãe. A mãe ainda é viva, tem quase 100 anos já, a dona Zefinha. Então, é brincar com isso. Tem hora que você chega numa encruzilhada que você diz, ou eu brinco com isso de alguma maneira, brinco entre aspas, vou usar as aspas aqui bem gritante, ou eu tiro, ou eu cancelo. Eu não podia tirar isso da história, porque é um momento muito decisivo para ela, né? E o pai meio que acompanha ela a vida inteira, porque ela, em alguns momentos, ela dizia, minha primeira vez foi o meu primeiro marido, eu considero, ele não foi a minha primeira vez. Ou seja, ela levava toda aquela carga para outras relações que ela tinha, né? E aí eu uso isso, né? Eu uso isso na narrativa, né? Ninguém consegue se desvencilhar de uma violência tão absurda, né? De uma criança com o próprio pai estuprando. É uma coisa assim inimaginável. Então tinha momento que eu tinha que brincar com isso. Você tem uma personagem que ficou numa condição de vítima o tempo todo. O resultado final do livro, ele cai ele não periga cair num certo pieguismo, como é também criar um texto que crie densidade Eu também? creio que não. Até porque ela não é vítima, ela não se considera vítima. A gente tem um book trailer que a gente produziu para o livro, que numa das entrevistas eu tinha o quê? Acho que uns 2 anos que eu estava entrevistando ela já, e eu digo, poxa, eu estou aqui, beleza, relatando tudo, não tenho gravação de nada. Ela tinha levantado para ir ao banheiro, sempre tinha uma garrafa térmica com café. Aí eu posicionei o telefone, né, botei para gravar, ela volta e eu digo, não, disse seu pai. Aí eu colho um depoimento muito marcante dela e a gente usa isso no book trailer. Inclusive, quando a gente vai lançar, a gente exibe porque sensibiliza muito ouvi-la falar, vê-la e ouvi-la falar sobre. Não é? Agora eu estou falando isso, a tua pergunta foi... Não, sobre a questão de tornar o texto, de certa forma, piegas. Então, ela não se vitimiza. Há um momento que ela diz, eu sou o que eu sou, né? Eu tive que me desdobrar. Ela, quando criança, na comunidade, as mães não deixavam mais ela brincar com as filhas, porque ela ficou com a pecha de mulher do pai. Mulher do pai. Mulher do pai, isso é para lascar, né? Então, eu nunca consegui vê-la como vítima. Isso é uma coisa positiva, eu acho, para trazer ela para cá. E o final do livro, na verdade, eu escolhi um elemento, eu não vou dar o spoiler aqui para quem está assistindo, acho que vai ter que comprar o volume 2 para saber, e a ideia é lançar um volume único depois, para acabar com essa coisa de ter 2 volumes. Mas foi um fato muito corriqueiro que aconteceu com ela, numa ida ao supermercado, de uma pessoa que pediu ajuda a ela, e ela tomou uma atitude assim tão interessante que mostrava que meio que ela tinha cumprido a missão dela já. Ela já, nessa fase que ela está hoje, né, idosa, ela não tem mais condições de tirar ninguém da rua e dizer vem para minha casa morar comigo, ela não tem mais condição. Então, a escolha por esse fim é um fim que não termina, até porque ela também ainda está viva, né? Mas é um fim que mostra que até essa capacidade heróica dela,
que muitos consideram um heroísmo, fazer tudo que ela fez, para ela foi muito natural. Tá? Se eu vejo um bebê numa caixa de sapato e um cachorro mordendo a rasga na caixa querendo pegar, eu pego o bebê e vai ser minha filha e eu registro ela no cartório. Para ela isso é uma coisa absolutamente natural. Então, eu tentei trazer isso para a narrativa. Acho que eu espero não ter cometido o equívoco de romantizar muito, não, porque eu acho que em nenhum momento foi a ideia. Maravilha. Sidney, obrigado pela sua presença aqui no Leituras. Gratidão para o livro. Toda minha. Eu quero deixar o endereço da loja virtual que a gente está vendendo o livro para entrega para todo o Brasil. Tesão Literário, tudo sem acento juntinho, tesãoliterário.lojavirtualnuvem.com.br. Você acessando lá, compra lá a obra, faz questão inclusive de autografar, a gente manda para qualquer lugar do Brasil. E é uma honra a gente estar aqui nesse programa que eu adoro, né? Conheci você recentemente, mas a gente tem muitos amigos em comum e inclusive somos conterrâneos de estado. Você é de Catende, lá do grande Ascenso Ferreira. Eu sou recifense mesmo, mas é uma honra estar aqui com você, batendo esse papo bom. Estar aqui na Bienal de São Paulo, a minha 5ª Bienal de São Paulo. Então, assim, é maravilhoso ver esse agito todo, ainda que a gente lamente um pouco os excessos de youtubers, de alguma coisa, mas a gente está trazendo a galerinha para cá. Então, é bom, de alguma maneira, comercialmente também, a gente sabe o desafio, lá na Bienal de Pernambuco a gente tem esse desafio grande, então é um prazer estar aqui, foi um prazer bater esse papo. Você é uma enciclopédia da literatura brasileira, o que torna o prazer ainda maior e, como diz um amigo meu, com prazer é mais caro. Obrigado. Maravilha. Um abraço, meu irmão.